Em 2010, cientistas da NASA descobriram a bactéria extremófila GFAJ1 nas margens do Lago Mono, o qual, por ser extremamente salgado e alcalino, esperava-se que não houvesse quaisquer formas de vidas. Após essa descoberta, em laboratório, descobriu-se que tais bactérias apresentavam um DNA composto por um sal arsênico substituindo o fosfato. Isso representou uma quebra de paradigmas muito grande para a biologia, desafiando as atuais concepções de vida e indicando que a composição da vida pode ser radicalmente diferente fora da Terra. Os extremófilos são a fonte riquíssima de conhecimento para a astrobiologia, apontando quais são os limites que a vida, como conhecemos hoje, pode suportar, em termos de pH, temperatura e salinidade, por exemplo, o que é de extrema importância para a busca de vida fora da Terra, buscando planetas e estrelas que apresentam condições habitáveis de vida, como o próprio planeta Marte. Atualmente, sabe-se que existem classificações para os extremófilos de acordo com a sua respectiva adaptação. Se o micro-organismo é adaptado a condições extremas de pH, é dito acidófilo ou alcalófilo. Se é adaptado a condições extremas de salinidade, é dito halófilo. Portanto, é uma questão linguística intuitiva. Além disso, existem, por exemplo, os termófilos e os pressurófilos. Para que esses micro-organismos viessem a apresentar as mais distintas formas de resistência nos mais diferentes ambientes com condições extremas, foi necessário que ocorresse uma adaptação metabólica nesses seres para que isso acontecesse. Alguns exemplos dessas adaptações são, primeiramente, estruturas celulares mais rígidas, devido à presença de membranas lipídicas em suas paredes, e que vão apresentar cadeias longas e insaturações, ajudando a manter a fluidez em temperaturas extremas, conferindo assim uma maior estabilidade. Além disso, esses micro-organismos apresentam também proteínas e enzimas adaptadas, conferindo maior estabilidade tanto térmica quanto química, sendo menos suscetível à desnaturação, podendo possuir ainda flexibilidade funcional, que lhes permite catalisar reações em condições que inibiriam enzimas de organismos que vivem em condições moderadas, nesse caso, os mesófilos. Alguns exemplos de micro-organismos que possuem essas estruturas celulares resistentes e enzimas adaptadas são os termófilos, que possuem estruturas proteicas mais estáveis devido a ligações iônicas e interações hidrofóbicas mais fortes, que lhes permite com que atuem a temperaturas elevadas. Além disso, também vão apresentar enzimas que mantêm sua atividade em altas temperaturas, como a DNA polimerase de termos aquáticos, que é usada em reações de PCR, que são reações em cadeia da polimerase. Além dos termófilos, os psicrófilos, que são os micro-organismos capazes de resistir a baixíssimas temperaturas, também apresentam proteínas mais flexíveis, que lhes permite que elas catalisem reações mesmo em temperaturas mais baixas, possuindo também composições lipídicas em suas membranas celulares, que são ricas em ácidos graxos insaturados, que permanecem fluidas em temperaturas frias. Um outro exemplo de micro-organismos que possuem essas adaptações estruturais são os ácido e alcalófilos, que são capazes de resistir a pHs extremos quando são ativados, permitindo processos metabólicos em condições que antes seriam letais, tanto muito básicas quanto muito ácidas. Um desses mecanismos são a bomba de prótons, que vai manter o pH interno estável através da expulsão dos íons H+, em ambientes ácidos ou acidificando o interior, no caso de ambientes alcalinos. O metabolismo flexível é uma outra adaptação, que apresenta a capacidade desses micro-organismos de utilizar diversos substratos como fontes de carbono e energia, o que lhes permite prosperar em ambientes onde os nutrientes são escassos, contando ainda com o metabolismo anaeróbico, que possui a capacidade de sobreviver em ambientes tanto com pouco quanto com nenhum oxigênio. Alguns outros organismos extremófilos apresentam ainda o acúmulo de solutos compatíveis, que, por sua vez, são responsáveis por trazer equilíbrio à pressão osmótica sem gerar interferência nas funções celulares, especialmente em ambientes hipersalinos ou hipoosmóticos. Como exemplo, tem-se os micro-organismos halófilos, que, devido ao acúmulo de solutos, permitem o equilíbrio da pressão osmótica sem afetar o metabolismo celular, fazendo com que atuem assim em ambientes altamente salinos. Uma última adaptação que esses micro-organismos podem apresentar é o seu estado de dormência ou de formação de esporos, que permite resistir a condições desfavoráveis, fazendo com que possam se reativar quando as condições se tornam melhores. Os extremófilos, aqueles organismos que conseguem sobreviver e até prosperar em condições que muitos consideram inóspitas, são os verdadeiros protagonistas dessa narrativa. Imagine organismos que vivem em vulcões, lagos altamente salgados, glaciares polares ou até mesmo em ambientes de alta radiação. Eles não apenas desafiam nossas noções sobre os limites da vida, mas também ampliam nosso entendimento sobre onde e como a vida pode existir além do nosso planeta. E por que isso é tão importante?
Primeiro, os extremófilos funcionam como modelos para a vida extraterrestre. Estudando como eles se adaptam a ambientes extremos, podemos começar a imaginar como a vida poderia se desenvolver em lugares com condições igualmente severas, como a superfície de Marte ou nas luas geladas de Júpiter. Eles nos permitem expandir o conceito de zona habitável, sugerindo que a vida pode existir em uma gama muito mais ampla de ambientes do que pensávamos anteriormente. Além disso, esses organismos nos ajudam a entender como os limites da vida funcionam, o que é necessário para que algo viva em um ambiente extremo, quais são as adaptações necessárias para tolerar temperaturas extremas, altos níveis de sal ou radiação intensa. Essas questões não são só essenciais para a astrobiologia, mas também têm implicações práticas, como na biotecnologia, onde as enzimas de extremófilos já são usadas em uma variedade de aplicações industriais. A pesquisa sobre extremófilos também facilita a busca de biomarcadores em outros mundos, indícios de que a vida possa existir dessa forma. Quando olhamos para exoplanetas, sabemos que as condições que esses micro-organismos toleram podem guiar nas investigações. Por fim, o estudo desses seres extraordinários é também uma oportunidade de refletir sobre a resiliência da vida e a própria essência do que significa estar vivo. Se a vida pode se adaptar e prosperar em situações tão adversas aqui na Terra, isso aumenta as chances de que, em algum lugar dos cosmos, outras formas de vida estejam fazendo o mesmo, talvez esperando para serem descobertas. Agora vamos abordar um pouco mais sobre as principais aplicações dos extremófilos na astrobiologia e biotecnologia. Por meio do estudo dos micro-organismos extremófilos e suas formas de adaptações a ambientes inóspitos, é possível entender e buscar as condições e a viabilidade de vida extraterrestre com base na procura de bioassinaturas e biossinanísis, como, por exemplo, o estudo de organismos como halófilos e psicrófilos em ambientes planetários extremos como Marte ou luas geladas. A pesquisa sobre esses micro-organismos está cada vez mais se expandindo, tendo aplicações para a astrobiologia, a biotecnologia, a indústria química e entre outras áreas. Focando agora nos detalhes biotecnológicos, as enzimas produzidas pelos micro-organismos extremófilos são utilizadas em diversos ramos da indústria. Primeiramente, aponta-se os micro-organismos termófilos, os quais suas enzimas são utilizadas em processos que requerem operações em altas temperaturas, como a promoção de reação em cadeia da polimerase, desenvolvimento de vetores robustos para clonagem de genes, análise molecular, produção de biocombustíveis, processamento de alimentos, aplicação na indústria farmacêutica e de papel, além de tratamento de água e resíduos. Enquanto os acidófilos, estes são utilizados na indústria farmacêutica devido à sua alta bioatividade, sendo empregado para o desenvolvimento de medicamentos, destacando-se os antibióticos e os agentes anticancerígenos. Além disso, esses micro-organismos também são utilizados para a biomineração de metais, ajudando a lixiviar minerais de alto valor econômico de minérios, e nos bioreatores durante o processamento de minérios como ouro e cobalto. Falando agora um pouco sobre os halófilos e os psicrófilos, os halófilos se destacam principalmente na produção de bioetanol, contribuindo como alternativa sustentável para os combustíveis tradicionais. Além disso, possuem um alto potencial para a agricultura, preservação de alimentos e remediação ambiental. Enquanto os psicrófilos, estes desempenham um papel significativo na biorremediação, degradando poluentes em ambientes frios, tais como o derramamento de petróleo nas regiões árticas. De maneira geral, entende-se a importância do estudo e das aplicações desses organismos para a astrobiologia e a busca pela vida terrestre e para a biotecnologia em diversos campos industriais, como a engenharia molecular, indústria farmacêutica, alimentícia e de combustíveis.